Fala galera do canal A Contabilidade é Linda. Bom, sou o professor Marcos Lima e hoje nós vamos comentar sobre Simples Nacional. Precisa de contabilidade? Vamos entender quem obriga e quem não obriga. Vamos lá? Seguinte, nós temos aí o primeiro passo voltado para o Simples Nacional, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Bom, será que o Conselho Federal de Contabilidade obriga as empresas enquadradas no Simples Nacional a manter uma escrituração contábil, aquele débito, aquele crédito, o livro diário, o livro razão? Nós temos a ITG 2000, que foi aprovada pela Resolução 1330 de 2011, e nela consta o seguinte: independente do porte econômico e do regime tributário, a manutenção da escrituração contábil se faz necessária. Então, nós não dependemos nem do porte econômico, nem do regime tributário, seja Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então, conforme o Conselho Federal de Contabilidade, pelas normativas aprovadas pela Resolução 1330 de 2011, nós temos a obrigatoriedade da manutenção da escrituração contábil para estas empresas do Simples. Então, muita gente nos procura em palestras, em cursos, e pergunta sempre isso: Marcos, eu sou uma empresa do Simples Nacional, eu preciso manter a escrituração contábil? Independentemente do porte econômico da sua empresa e do regime tributário, se faz necessário manter a escrituração contábil, tanto para fins gerenciais, quanto para fins de informação, para planejamento, para tomada de decisão. É necessário a manutenção da escrituração contábil. Sou um defensor nato de escrituração contábil, de contabilidade propriamente dito, e infelizmente muitos dos escritórios espalhados pelo país têm essa dificuldade de manter somente o setor fiscal, o setor pessoal, e esquece a importância de um setor contábil, principalmente para as micro e pequenas empresas, para as empresas enquadradas no Simples Nacional. Então, isso é extremamente importante. Eu estou lhe dando aqui a ótica do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, eu tenho uma ótica também do Código Civil. O nosso anjo, lá pela Lei 10.406 de 2002, o novo Código Civil, especificamente no artigo 1179, que diz a mesma coisa. Em resumo, simploriamente, nós temos que, independente do porte econômico e do regime tributário, a manutenção da escrituração contábil se faz necessária. Então, é importante ressaltar que o Código Civil também determina que as empresas, microempresas, enquadradas nesse regime tributário, nesse porte econômico de menor nivelamento, estão obrigadas a manter a escrituração contábil, independentemente do porte econômico. Então, fica também a obrigatoriedade na ótica do Código Civil. Então, lembre, Conselho Federal de Contabilidade tem a mesma linha de raciocínio do Código Civil. Conselho Federal de Contabilidade com a sua normativa, Código Civil com a sua normativa no artigo 1179. Bom, agora nós temos a visão do fisco, Leão e os demais órgãos regulamentadores. Nós temos que entender uma linha de raciocínio da seguinte forma. Vamos lá para a Lei Complementar 123 de 2006. Na Lei Complementar 123 de 2006, lá no artigo 27, juntamente com a Resolução 28 da CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, no seu artigo 1º, que diz o seguinte: simploriamente, opcionalmente, poderá manter a escrituração contábil simplificada e assim será dispensado do livro caixa. Então, essas normativas iniciais dizem o seguinte: opcionalmente, você pode manter livro diário, livro razão, dispensando assim, com a manutenção desses, o livro caixa. Então, naturalmente, eu não preciso manter o livro caixa se eu já tenho o livro diário e o livro razão, até porque o livro caixa, tecnicamente, é parte integrante da escrituração contábil. Agora, perceba o seguinte: nessa questão, lá do artigo 27 da Lei Complementar 123, eu tenho uma questão opcional. No entanto, indo para o artigo 14 da mesma lei, que é a Lei do Simples Nacional, juntamente com a Resolução 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional, lá de 2011, nós temos o seguinte, lá no seu artigo 131. Em caso de distribuição de lucros acima da regra de presunção, e aí eu levo para a regra do lucro presumido, será necessário comprovar
através de escrituração contábil, o excesso dessa distribuição. Então, se eu distribuir lucros acima da regra de presunção, preciso manter escrituração contábil, olha, na ótica do fisco, para comprovar esse excesso de distribuição de lucros além da regra de presunção. Bom, Marcos, muita gente pergunta, então, que regra é essa, especificamente? E aí, importante ressaltar também que a Resolução 94 de 2011 se estendeu a essa mesma regra com a ótica do fisco para o microempreendedor individual. Então, lá no seu artigo 131, nós temos o seguinte cálculo matemático. Olha só, a regra para a escrituração contábil do Simples Nacional. Então, eu tenho lucro presumido, supostamente. Ah, Marcos, como é que eu chego ao lucro presumido? E aqui eu venho fazer um merchandising. Nós temos um curso de Departamento Fiscal para Iniciantes, foco em tributos federais, pela Fortes Educação, aqui do Ceará, Fortaleza especificamente, onde eu consigo ensinar para você todo o know-how, todo o cálculo para chegar ao lucro presumido. Então, acesse lá www.forteseducação.com.br. Então, veja só, como é que eu chego ao lucro presumido? Nós temos receitas, e aí eu tenho receita bruta e outras receitas. A receita bruta aplicável a uma regra de presunção, a um percentual de presunção. Esse percentual de presunção que varia de 1,6% até 32% para a receita bruta. Outras receitas, 100%, ou seja, integralmente, ela vai para a base de cálculo lucro presumido. Então, dependendo do tipo de atividade, nós vamos enquadrar esse percentual de presunção. Aplicou o percentual de presunção, encontra-se então o lucro presumido, supostamente e simplesmente para a regra da escrituração contábil. Retiro desse cálculo o Simples Nacional, lá no seu artigo 31 da Resolução 94 da CGSN, diz o seguinte, relativamente ao imposto de renda. Então, retiro do cálculo somente o imposto de renda do Simples Nacional. E aí encontro, e é claro isso, devidamente, encontro o resultado comparável para a obrigatoriedade da escrituração contábil. Então, comparamos o quê? Os dividendos pagos superior, então, a esse resultado comparável, a empresa, mesmo enquadrada no Simples Nacional, na ótica do fisco, será obrigada a comprovar essa distribuição através de escrituração contábil, nesse caso, fisicamente, até porque nós não temos ainda expédio contábil para tais. Bom, e aí eu vou ter que imprimir o livro diário, o livro razão, para poder comprovar essa distribuição de lucros. Isso serve tanto para as empresas do Simples Nacional, como para as empresas microempreendedores individuais, que nós temos lá o cálculo pelo CIMEI. Então, esse mesmo cálculo é pertinente à mesma questão do MEI, e esse enquadramento não foi dado na Lei Complementar 123, mas foi evidenciado na Resolução 94 da CGSN, lá no seu artigo 131. Então, não é correto afirmar, portanto, que todas as empresas enquadradas no Simples Nacional, na visão da Receita, estão desobrigadas a manter escrituração contábil. É importante ressaltar que, mesmo aquelas empresas enquadradas no Simples Nacional, estarão obrigadas à escrituração contábil na ótica do fisco, na ótica da Receita, na ótica da Previdência, exatamente a escrituração contábil conforme distribuição de lucros. Então nós temos aí 3 parâmetros, resumidamente. Primeiro, Conselho Federal de Contabilidade. Segundo, Código Civil. E terceiro, Receita Federal, de acordo com as normativas. Então, nós temos uma palavra para deixar por último: sucesso é igual a talento mais preparação. Olha só, a prática não é aquilo que uma pessoa faz quando se torna boa em algo, mas aquilo que ela faz para se tornar boa em algo. Retirei esse texto lá do livro Fora de Série Outlast, do Malcolm Glauber. Deixo aqui os meus contatos e deixe o seu comentário no Facebook, deixe seu comentário no canal A Contabilidade é Linda e vamos interagindo. E até mais. Tudo de bom.